Muito boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, mais uma terça-feira, nós vamos continuar aprendendo sobre o Catecismo de Heidelberg, como temos feito durante esses dias em que nós estamos privados do ajuntamento presencial. Nós estamos aproveitando os recursos que nós temos para fazer algumas meditações. Em especial, nesse período, nós estamos estudando o Catecismo de Heidelberg. Hoje nós vamos à pergunta de número 12. Semana passada, quinta, nós vimos a pergunta de número 11 e hoje nós vamos à pergunta de número 12. Os irmãos bem lembram, o Catecismo de Heidelberg ele vai se dividir em 3 partes. Nós vamos ter uma introdução, a primeira e a segunda pergunta são introdutórias. A primeira parte vem daí então, que são as 10 primeiras perguntas, na verdade as 11 primeiras perguntas vão ser a primeira parte, após a primeira e a segunda, que são introdutórias. Da pergunta terceira até a de número 11, nós temos a primeira parte que fala sobre o estado de miséria do homem. Essas divisões são encontradas na introdução, como nós podemos desfrutar, é a segunda pergunta do catecismo, de forma mais plena dos benefícios que Cristo conquistou para nós. E aí a resposta vai ser justamente a divisão do catecismo, conhecendo o nosso estado de miséria, conhecendo a salvação que o Senhor nos dá por intermédio de Cristo, e por fim glorificando a Deus por causa desta salvação. Então nós encerramos na quinta-feira passada a primeira parte, que é o nosso estado de miséria, e da pergunta 12 em diante nós vamos começar a segunda parte, que vai tratar da nossa salvação. Vai começar hoje, nós vamos introduzir essa parte, e é uma parte um tanto extensa, nós vamos investir um tanto de tempo nela, mas começa hoje, tá bom? Estamos saindo da parte que observa o estado de miséria do homem e agora fazendo uma transição para a manifestação da salvação que é providenciada por Deus. A nível de recapitulação, nós vimos na semana passada a pergunta de número 10, que diz, na terça-feira: permitiria Deus que uma tal desobediência e apostasia ficasse sem castigo? A resposta é não. Nós sabemos e meditamos sobre a justiça de Deus. Então, o Senhor, por causa da sua santidade, não pode deixar a impunidade ou qualquer pecado sem a justa punição, E aí a pergunta de número 11 da quinta-feira: mas Deus não é também misericordioso? E aí nós vimos justamente como se harmoniza tanto a justiça e a santidade de Deus com o seu amor, com a sua misericórdia, e como esses atributos eles se relacionam harmoniosamente sem que um interfira no outro ou vete a ação do outro. O Senhor continua sendo justo e punindo a iniquidade, e ainda assim continua sendo misericordioso e amoroso. Nós vimos isso na semana passada. Então hoje, a pergunta de número 12, coloquei no início aí a pergunta com os versículos. Eu estou um pouco resfriado, não sei se estão percebendo aí, mas está um momento tudo dentro da normalidade. A pergunta de número 12, ela vai ser a seguinte, eu vou ler. Se pelo justo julgamento de Deus merecemos tanto o castigo temporal quanto o eterno, como então poderemos escapar desta punição para sermos novamente recebidos em graça? Vou repetir. Se pelo justo julgamento de Deus merecemos tanto o castigo temporal quanto o eterno, como então poderemos escapar desta punição para sermos novamente recebidos em graça? Veja que segue uma argumentação lógica, uma linha de raciocínio, O Senhor é justo e então ele, por causa da sua justiça, é necessário que ele condene o pecado,
Aí, mas ele também não é misericordioso? Ele é misericordioso também, né? Nós vimos que há uma relação entre a sua justiça e a sua misericórdia, e ele continua sendo misericordioso. E aí a pergunta que se segue é: ora, se a justiça de Deus requer de nós que haja de fato a condenação dos nossos pecados, pois somos todos pecadores, como então nós vamos escapar desta condenação, não é? E sermos recebidos novamente na presença do Senhor de forma graciosa? É uma pergunta natural a partir do momento em que você ouve a mensagem do Evangelho. Essa pergunta ela vai surgir naturalmente, né? Logicamente, a ideia de Evangelho hoje em dia mudou muito do que de fato realmente é demonstrado nas Escrituras Sagradas, né? Aquela mensagem de João Batista: arrependei-vos, está próximo o reino de Deus. Mensagem de Jonas, né? Ainda em 40 dias Nínive será subvertida. A mensagem do Evangelho ela vai trazer inevitavelmente o estado de queda e de condenação, e na verdade sempre passa por um convite ao arrependimento, ao reconhecimento da incapacidade e da pecaminosidade. Essa é a mensagem do Evangelho. Hoje em dia, você dificilmente vai encontrar a mensagem do Evangelho denunciando o pecado ou convidando ao arrependimento. A mensagem do Evangelho que é majoritariamente anunciada é que Jesus quer ser seu amigo, não é? E que ele tem o melhor para você, e que você precisa estar com Cristo, porque isso de certa forma é um benefício para ti, é o melhor caminho, não é? Não deixa de ser verdadeiro, mas torna-se uma meia-verdade, se é que existe uma meia-verdade. Acabou ocultando a real necessidade do homem caído, que é arrependimento, não é? Que é o perdão de pecados. É por isso que esta pergunta do catecismo ela é inevitável. Se nós sabemos que Deus é santo e justo, e a sua palavra revela que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte, né? Como então nós encontramos redenção? A resposta da pergunta de número 12 é a seguinte: Deus requer que a sua justiça seja satisfeita. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer essa justiça completamente, ou um outro por nós. Perceba que a resposta ela vai de forma intencional nos fazer avaliar algumas questões interessantes. Por que eu digo intencional? Porque logo mais adiante nós vamos ver que uma das possibilidades que é levantada por essa resposta ela é totalmente descartada, tá? E o próprio catecismo ele vai conduzir este caminho, mas ele não vai privar o leitor de pensar. É maravilhoso isso, porque ele vai construir o pensamento com as perguntas, e essa é a ideia de um catecismo, é de fato instruir por meio de perguntas, e ele faz essa colocação: ora, se Deus exige a justiça, né, e ele requer a justa punição pelos pecados, quem pode e quem tem o dever de fato pagar esta dívida? A resposta vai trazer essas opções, né? A justiça de Deus precisa ser satisfeita, por isso nós devemos satisfazer essa justiça, ou um outro por nós, né? Perceba que quando coloca essa condição, você vai ter que se perguntar, certo? Primeiro aspecto é compreensível. A justiça de Deus precisa ser satisfeita. Por quê? Porque ele é santo. Então, o que Deus não vai fazer é simplesmente ignorar, né? E nós conversamos bastante sobre isso na quinta-feira passada. Isso não é justiça, isso é injustiça, na verdade. Esquecer, negligenciar os nossos pecados. Não, a necessidade da satisfação da justiça ela vai levar necessariamente a quitação deste débito.
E o que que nós temos então? Olhando para o pacto de Adão, nós temos um contrato que exige perfeita obediência para que tenha como resultado a vida. E, no caso da desobediência, a condenação, que seria a morte. Então, isso é requerido de nós. Se nós queremos satisfazer a justiça de Deus, que foi imaculada, o que é requerido de nós, de todos os homens? O que é esperado de todos os homens para que eles alcancem redenção, se por conta própria, né? E é uma ideia que não é incomum, né? Muitas pessoas acreditam que ainda hoje que a salvação de alguma forma é meritória, né? O pelagianismo, o semi-pelagianismo, a ideia de que as obras elas contribuem para a salvação, não é? Então, se o Senhor requeria perfeita obediência, nada menos do que isso é exigido de nós para que sejamos justificados. Na verdade, não justificados, né? Porque nós nascemos, e esse que é interessante, né? Se você observa o contexto como um todo, mesmo que fosse possível ao homem nascido agora, no presente, vou citar a mim como exemplo, desde meu nascimento eu nunca tivesse cometido pecado, desde a saída do ventre da minha mãe até o dia de hoje eu nunca tivesse cometido pecado, ainda assim eu preciso levar em consideração de que eu já nasci em pecado. Já nasci em pecado, né? Então, observe só, se fosse possível eu não ter cometido pecado, que eu já não considero possível, mas eu nasci pecador, e a redenção para este pecado, toda transgressão contra um Deus eterno e justo, ela tem uma consequência eterna, porque nós falamos um pouco sobre isso na semana passada. Assim como a misericórdia de Deus é um atributo dele, é santa, é perfeita, é eterna, a ira de Deus contra o pecado ela é igualmente perfeita e eterna. Então é uma condenação eterna. A ofensa contra um Deus eterno é uma condenação eterna. A justiça de Deus ela é satisfeita dessa forma, não é? Então todo homem está condenado quando nasce, porque nasce em pecado, é concebido em pecado. E aí a primeira alternativa que é colocada pelo catecismo mostra-se falha, né? Porque nós não podemos cumprir perfeitamente a lei de Deus. Isso é um fato que é biblicamente observável. Nós não podemos satisfazer a lei de Deus. E aí a segunda alternativa entra, né? A justiça precisa ser satisfeita completamente por nós ou um outro por nós. Já verificamos, usando o próprio raciocínio lógico, que é impossível para o homem natural satisfazer essa justiça, porque seria requerido dele, primeiramente, perfeita justiça, não é? E mais, né? Isso nós vamos observar no decorrer das próximas perguntas. Mesmo que vivêssemos perfeitamente, que fosse possível, o pecado que é herdado, ele nos apresenta uma condenação, que é justamente a morte, né? Esse é o ponto que nós não podemos fugir dele. Então, qual a questão? O homem não pode. Então, cabe a segunda alternativa. Alguém precisa satisfazer plenamente essa justiça, né? Completamente a justiça de Deus. E isso nós vamos inevitavelmente chegar à conclusão de que para cumprir esta perfeita justiça é necessário que seja um homem perfeito. Perfeito homem e homem perfeito. 100% homem e também cumprir e guardar todos os mandamentos ou todo o mandamento de Deus. E aí, essa é a primeira característica. Mas lembre que eu falei, citando em exemplo, que mesmo que um homem cumprisse todos os mandamentos, ele nasce já em pecado. E essa aí é a segunda característica que nós precisamos observar, não é? Este, para satisfazer a justiça de Deus, não apenas deve cumprir perfeitamente toda a justiça, não é?
não deve somente ser impecável, não cometer pecado algum, né, cometer ativamente, mas também não pode herdar o pecado. Não pode, como todo o homem, nascer em pecado, porque isso seria o fim de qualquer possibilidade de satisfação da justiça. Então nós temos e somos conduzidos por este pensamento a uma única resposta que é possível, né? Há um único exemplo em toda a história de homem, perfeito homem, que cumpriu perfeitamente a vontade de Deus e que também nasce de forma extraordinária, né? Como assim extraordinária? Ele é um fruto do Espírito Santo, né? Gerado pelo Espírito Santo. Então, e ele é descrito assim, o ente santo. Ele não nasce à nossa semelhança. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo fazendo esse paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Perceba que há uma separação aí. Todos nós, e toda a humanidade, ela está debaixo do primeiro Adão. Perceba que Cristo, que é a única alternativa possível de substituto, ele não é contado como sendo descendente, né? Embora nós encontremos, logicamente, a descendência dos pais de Cristo sendo dirigida até Adão. Mas ele é colocado ao mesmo pé de igualdade de Adão. E por que isso é interessante? Porque tem o primeiro Adão e o segundo Adão, eles formam um paralelo, né? Nós estamos no primeiro e precisamos do segundo. Inevitavelmente, por geração, estamos no primeiro, mas o segundo é providenciado por Deus por um determinado motivo. Perceba que quando Adão é criado, ele é criado pelo Senhor, por uma ação extraordinária. Ele é moldado, o Senhor sopra a vida, o sopro de vida nas suas narinas, e ele então torna-se um ser vivente, e um ser vivente sem pecado. Cristo, ele não é descendência, porque a fecundação não segue os moldes da fecundação normal. Ele não é descendência nesse sentido, não é? De ter a participação paterna e materna. O Espírito Santo, ele age extraordinariamente sobre a Virgem Maria e ela dá a luz ao Senhor Jesus Cristo. Então isso rompe qualquer ideia de pecado hereditário. Cristo é santo, é formado pelo Senhor Deus, não é? E nasce de mulher. Então, veja bem, eu vou fazer um paralelo para que não fique confuso na sua cabeça. Ele, então, assim como Adão, ele é formado pelo Senhor, e nós podemos chamar Adão de homem, de perfeito homem, mesmo que a sua estrutura seja do pó da terra. Cristo é também formado pelo Senhor. Então não há dificuldade de nós chamarmos também Cristo de homem e perfeito homem, não é? Cristo é formado à semelhança do Pai, não é? Em que sentido? Ele é a imagem do Pai, e como nós fomos formados com a imagem e semelhança de Deus. Então Cristo, ele é concebido de forma extraordinária, encaixando-se perfeitamente no que nós precisamos, não é? Um homem que cumpra perfeitamente a lei de Deus e um homem que não tem pecados, que não herdou esta descendência caída pecaminosa. Então Cristo se adequa perfeitamente a essa pergunta. Se Cristo, ou se Deus, ele vai requerer que a sua justiça seja satisfeita e há uma condenação tanto temporal quanto eterna, então como nós podemos ser recebidos por Deus em graça? A não ser que a justiça de Deus seja satisfeita, nós não poderemos ser recebidos por Deus em graça. E aí Cristo entra perfeitamente. Quem é aquele que satisfez a justiça de Deus? E agora nós que estamos debaixo do primeiro Adão, sendo recebidos por Deus em Cristo Jesus, estando debaixo da aliança da graça no segundo Adão, nós nos tornamos novamente agradáveis a Deus por intermédio de Cristo.
não é? De que forma nós estaremos de forma graciosa na presença do Deus justo, a, a menos que a sua justiça seja satisfeita. E a justiça de Deus, ela é satisfeita em Cristo, não é? Ele, sendo perfeito e tendo nascido sem pecados, lembre-se, as exigências do pacto são tanto uma perfeita obediência, mas em sendo havido quebrado o pacto, a consequência inevitável era a morte. Então Cristo, para se tornar apto para anular este contrato, ele precisa ser perfeito, e de fato o é, mas a condenação que era nossa precisava ser executada. Não apenas justiça necessária, mas a satisfação da condenação. E Cristo, então, além de ser o perfeito representante, ele recebe também a condenação que estava sobre nós. É a linguagem de Isaías, do profeta Isaías. Ele foi esmagado e moído pelas nossas pisaduras. Então, Cristo é a resposta a esta pergunta. Como estaremos graciosamente na presença de Deus, a menos que a justiça seja satisfeita, ou por nós, ou por outro? Se por nós não é possível, somente por outro. Quem é este outro? A única pessoa que se adequa perfeitamente aos requisitos que são necessários à satisfação da justiça divina é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo é a satisfação, a plena satisfação da justiça de Deus, tanto pelo seu direito, da sua perfeição, mas também como por tendo padecido a morte que estava posta para todos aqueles que transgrediram. Então ele traz vida, ele vence a morte, e aí ele dá vida à sua igreja. Cristo é a nossa vida, não é? Maravilha, não é, meus irmãos? Saber que hoje nós somos agradáveis na presença de Deus. Hoje a sua justiça foi satisfeita, por isso nós dizemos, como o apóstolo Paulo, nenhuma condenação há. Mas todos estes benefícios, eles só são possíveis e só se tornam possíveis por causa de Cristo Jesus. A mensagem do Evangelho é justamente o anúncio das boas novas de salvação, o que Cristo fez em nosso favor. Como eu mencionei no início, terrivelmente, hoje em dia o Evangelho ele é apresentado como o que Cristo pode te dar, quando na verdade deveria anunciar a nossa total necessidade e dependência deste Cristo maravilhoso. Não é que o Senhor nos dê graça de anunciar este Evangelho, de compartilhar essa graça que nos alcançou também com as demais pessoas, especialmente nesses dias onde as pessoas estão atemorizadas, ansiosas, preocupadas com coisas desta vida, coisas temporais, e às vezes com seus olhos fechados para a sua real necessidade. Não é possível que você não seja cometido de uma enfermidade ou não venha a falecer por causa desta pandemia, mas mesmo que isso passe rapidamente, que você sobreviva, que é muito possível, e se não estiver unido a Cristo, algo pior do que esta pandemia está proposto, né? Algo pior do que a própria morte temporal, física, está proposta, que é a morte eterna e a justa condenação, que será certamente vindicada pelo Senhor Deus. Então, nós devemos pregar agora, em tempo e fora de tempo, anunciar a este Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Não nos calemos. Agora, especialmente, que nós estamos presos em nossas casas, à medida do possível. Participe com os seus familiares de cultos familiares, leia a Bíblia com eles, ore com eles, pregue o Evangelho para aqueles seus familiares que não são cristãos. Compartilhe do Evangelho com estas pessoas, tá bom? O Senhor abençoe cada um de nós, meus irmãos, nesta noite, e também durante toda essa semana. Não deixe de estar orando pelos irmãos. Compartilhei o pedido de oração da irmã Clécia com a sua família, sua mãe, seu pai. Também a irmã Jovita, a irmã Rosângela também pediram que nós estejamos orando pelas famílias. Então vamos clamar a Deus que Ele nos livre deste mal que tem acometido tantas pessoas, mas certamente
descansemos na sua bondade, descansemos na sua soberania, porque nós sabemos que nada foge ao controle soberano do nosso poderoso, misericordioso e bondoso Pai que está nos céus. O Senhor vos abençoe, meus irmãos. Nós voltamos na quinta-feira com mais uma pastoral, lembrando aos irmãos que estou à disposição, estou na medida do possível visitando, aconselhando, não pararam as nossas atividades. Se você precisa de algo, precisa de um suporte, lembre-se que o conselho desta igreja ele continua trabalhando, mesmo que observando alguns cuidados, tá? Que o Senhor vos abençoe, meus irmãos. Uma boa noite a todos, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo.